Oi, gente! Tudo bem com vocês? Muito bem-vindos aqui no meu canal, escrevendo meu livro com vocês. Para quem ainda não sabe da minha história, eu trabalhei durante 28 anos com eventos. E a minha intenção era escrever um livro contando muitas histórias que aconteceram durante esses 28 anos. Como o livro não rolou, então hoje estou aqui escrevendo aqui ao vivo esse meu livro contando as minhas histórias, que serão muitas histórias para vocês curtirem aí. Então assim, pessoal, hoje eu vou contar a história dos docinhos do casamento da noiva. Quando eu fazia a ornamentação do casamento, eu decorava então a recepção e decorava a igreja. Mas nesse casamento eu não fiz a decoração. Eu organizei todo o casamento, só não fiz a parte da decoração. Contratei os músicos da festa, os músicos da igreja, a boleira, fiz o cerimonial, mas não fiz a decoração. Então, por esse motivo, eu passei no hotel antes de eu ir para a igreja fazer o cerimonial. Passei no hotel para ver se estava tudo certinho, se estava tudo ok, né? A decoração, se eram as flores que a noiva havia escolhido, né? Para o casamento dela, que eu acompanhei a noiva, então eu sabia a cor, o tipo de flor que ela havia escolhido. Quando eu cheguei lá, estava lindo, o salão estava lindo, perfeito, maravilhoso, os músicos também já estavam lá. A mesa dos doces, linda, maravilhosa, com arranjo lindo, com pontos de luz assim embaixo da mesa. Só que o bolo estava lá, o bolo lindo, perfeito, maravilhoso, só que os docinhos não estavam lá. E isso já era assim 19h15, mais ou menos. E às 20h30 era o casamento do religioso. Aí eu liguei para a mãe da noiva para conversar com ela a respeito dos docinhos. Só que a mãe da noiva não atendeu o telefone. Aí eu liguei para a doceira e falei com ela. Viu, que horas você vai trazer os docinhos aqui no casamento? Eu já estou aqui no hotel e os docinhos ainda não chegou. Tá assim, não, Rosidete, hoje eu não tenho nenhum evento, eu tenho 2 casamentos, mas é amanhã. Então hoje eu não tenho nenhum casamento. Eu falei, tem o casamento que eu estou organizando. Daí ela falou, não, você está trocando, você deve estar num outro casamento que eu não estou fazendo os docinhos. E então tá, então daí desligou, inclusive, o telefone, disse tchau, e dali eu fui para a igreja. Isso já era mais ou menos 19h40. Fui para a igreja também linda, maravilhosa, os músicos também já estavam lá afinando os instrumentos, o fotógrafo, o filmador já estavam chegando, e daqui a pouco começou a chegar os convidados, os padrinhos, daminha, pajem, e a mãe da noiva chegou e eu conversei com ela. Aí eu contei, olha, eu já passei lá no hotel, o hotel tá lindo, tá maravilhoso, tá muito bonito, o bolo tá lindo, o bolo tá lá na mesa, só que tem um porém, os docinhos não estão lá. Eu não sei o que está acontecendo, mas os docinhos não estão lá. Mas você não ligou para a doceira? Eu falei, liguei para a doceira e ela falou que eu já não tenho nenhum evento, que ela só tem amanhã e que são 2 casamentos. Aí eu prestei o meu celular para ela e ela ligou para a doceira e falou para ela, viu, eu já estou aqui na igreja, daqui a pouco vai acontecer o casamento da minha filha e você ainda não levou os docinhos. Daí ela disse, não, o casamento não é amanhã? Daí ela disse, não, como amanhã? Eu já estou aqui já na porta da igreja. Aí ela falou, ai, tá bom, não se preocupe porque eu vou entregar o doce, os docinhos. Aí ela desligou o celular e ligou para mim e se desculpando, Rosidete do céu, pelo amor de Deus, desculpa, me perdoe, eu troquei as datas e ela quase teve um chilique. Tanto que no dia seguinte ela precisou ir ao médico, porque ela ficou em estado de choque, porque ela que trocou as datas, né? Mas enfim. Aí aconteceu o casamento religioso, fomos lá pro hotel, para a recepção,
E aí, era mais ou menos assim, meia-noite e meia, o garçom veio e falou assim para mim: Rosidete, tem uma pessoa que quer falar com você. Eu já deduzi que era a doceira, porque ela, quando ela falou comigo no celular, ela falou assim: Rosidete, eu vou levar esses doces lá. Meia-noite e meia eu estou lá com os docinhos. Pode esperar. E era ela, então, quando o garçom veio me chamar. Aí, o que a gente fez? Eram caixas e caixas e caixas, assim, de docinho. Gente, era muito doce. Devia ser, assim, uns 3.000 docinhos, porque os convidados eram muito. E muitos convidados. Então, o que eu fiz? Levamos os docinhos lá para a cozinha, chamei os garçons, e eles ajudaram a colocar os docinhos nos suportes, eram suportes assim espelhados, eram suportes dourados, eram muito bonitos os suportes. Aí eu fui lá para o salão, fiquei lá na mesa e os garçons foram então trazendo os suportes dos doces e eu fui distribuindo ali na mesa, né, dos docinhos. Aí a doceira foi isso assim para mim: Rosidete, o que você acha de falar para os músicos, anunciar que os docinhos chegaram? Falei: não, claro que não, vamos entrar assim bem discretamente, para que ninguém perceba. Claro que eles iam perceber os doces entrando, mas vamos, assim, não chamar muita atenção. Daí, não adiantou. Ela foi lá e falou com o músico, pediu para ele anunciar que os docinhos acabaram de chegar, os docinhos que já vão ser servidos para os convidados e para os noivos. E, gente, naquela altura do campeonato, eu ficaria quietinha, eu não fazia esse alarme, assim, né? Contando que os docinhos acabaram de chegar. Isso era meia-noite e meia. Aí, um detalhe, que os noivos não cortaram o bolo quando eles entraram no salão. Eu não deixei. Esperei os docinhos chegar, porque ia estar só o bolo ali, com uma imensa de uma mesa vazia. Então, quando os docinhos chegaram, que a gente colocou tudo ali na mesa, eu chamei os noivos, aí eles cortaram o bolo, voltaram lá para a mesa deles. Eu fiz um pratinho assim, com todos os doces ali, né? Que, por sinal, esses doces eram do outro casamento, do sábado, porque nesse dia era sexta-feira, e ela estava fazendo os docinhos para as duas noivas. Então, o que ela fez? Uma grande parte dos docinhos da outra noiva, ela trouxe. E fez mais alguns que a noiva que eu estava organizando escolheu. Porque eram noivas diferentes, eram docinhos diferentes, elas escolheram diferente os docinhos, né? Mas, coitada, eu até que fiquei assim com dó da mulher, eu não queria estar na pele dela, não. Porque, pense, gente, 3.000 docinhos, muitos convidados, e quase que ela esquece, não, ela trocou, né, a data do casamento. Aí, a mãe da noiva chegou, foi lá, olhou os docinhos, a noiva também achou bom, naquelas alturas tinha que achar bom, né, porque não tinha mesmo o que fazer. Então, gente, muitas histórias hilárias, histórias tristes também, que aconteceram aí nessa minha trajetória, e eu vou contar para vocês. Mas espero que vocês tenham gostado dessa história hoje, dos docinhos da noiva. Peço para vocês que curtam, comentem ali se vocês gostaram da história. Quem não se inscreveu, se inscreva, por favor. Quem está chegando agora aqui no meu canal, eu agradeço, muito obrigada. E agradeço a todos vocês que têm curtido o meu canal, que têm comentado, tenho lido todos eles. Então, eu agradeço a todos vocês. Muito obrigada, tenham uma boa noite e até uma próxima história, que será em breve e tenho certeza que vocês vão gostar. Muito obrigada a todos e fiquem com Deus.